acontece nada. Isso só vai mudar. Infelizmente, tem um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matamos. Dada por Sua Excelência, piora a situação. Ele foi opinar e tentar interferir junto ao procurador num processo que nem era dele. Nem era dele. Para que o procurador tomasse alguma medida que lá em cima o ex-presidente Fernando Henrique pudesse ter o reconhecimento da prescrição do fato. Aliás, eu entendi agora porque que o ex-presidente deu uma declaração que isso aqui era uma tempestade em copo d'água. Ele deve estar preocupado. E eu acho que Vossa Excelência também não deveria desafiar o jornalista. Ainda vem muita coisa aí, não bichou não. Vem muita coisa por aí. O que acontece é que Vossa Excelência, como muitos seres humanos, terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Isso é humano. E por isso, no afã, talvez até de buscar a verdade, cometeu uma série de equívocos. Então é hora, senhor presidente, senhor ministro, Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Busque aquilo que pode ter feito de positivo, mas peça desculpa, inclusive por ter caçado o voto de milhões de brasileiros que queriam eleger outro presidente da República, que está preso lá em Curitiba, e não esse que aí está. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder. Com a palavra na ordem de inscrição, pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão aqui o combate à corrupção e nem é propriedade de nenhum governo e de nenhuma pessoa em particular a defesa do combate à corrupção. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência cometeu ou não o crime da imparcialidade, da seletividade. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência coordenou um conluio em nome do Estado para perseguir em favor dos seus interesses políticos. E eu pergunto a Vossa Excelência, porque essa audiência ela está sendo gravada e nós sabemos que outros fatos virão. E eu pergunto a Vossa Excelência e espero que o senhor fale a verdade. A primeira questão é: Vossa Excelência mantém hábito de conversar com magistrados do TRF4 por aplicativos de mensagem? Que tipo de conversa? Vossa Excelência fazia pedidos, combinava condutas ou induzia resultados, direta ou por meio de integrantes da Lava Jato? Vossa Excelência costuma discutir casos e processos com os magistrados do TRF4? Se sim, quais termos? Quais casos Vossa Excelência lembra ter discutido com magistrados do TRF4? No caso da pena do ex-presidente Lula da Silva, o chamado caso Triplex, quem alertou Vossa Excelência que a pena permitiria que, se ele pleiteasse a prescrição, em que momento houve pedido seu e de outros integrantes da Lava Jato para o magistrado da 8ª turma do TRF4 ajustarem a pena e impedirem os embargos infringentes e a prescrição? O que Vossa Excelência acha do cálculo dos 3 magistrados da 8ª turma do TRF4 ter coincidido exatamente nos termos de 12 anos e 1 mês de reclusão? E o que o senhor acha da reprimenda do STJ ao aumento da pena promovido pelo TRF4, no caso citado, como diminui tal pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Eu queria fazer mais algumas perguntas nessa linha, sempre acreditando que o senhor vai falar a verdade, porque está registrado, está nos anais da casa e pode ser utilizado em qualquer momento. O senhor estava de férias no momento do habeas corpus, que foi pedido e que foi deferido pelo desembargador Rogério Fravetto. Nesse período, o senhor conversou com algum delegado da Polícia Federal e indicou que o presidente Lula não deveria ser solto até que a liminar fosse revertida? Nesse período, o senhor conversou com algum desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e nessa conversa se contentava
se contentava que a liminar deveria ser revertida, que o preso não fosse solto? E mais, o senhor conversou com algum procurador integrante da Força-Tarefa da Lava Jato? E nessa conversa se comentava que a liminar deveria ser revertida para que o preso não fosse solto? O senhor se sentiu frustrado, decepcionado, desautorizado ou sentiu qualquer outra emoção quando tomou conhecimento da liminar de soltura do presidente Lula? E mais, o senhor demonstrou isso nas conversas com desembargadores, ministros do STF, do STJ ou delegados da Polícia Federal? Ou seja, essas perguntas, elas têm o objetivo de saber que relação o senhor mantinha com membros de uma operação que não era de investigação, que não era obrigação sua investigar, a obrigação era do Ministério Público e o senhor o tempo todo conduziu e disse como o Ministério Público deveria agir. E no direito todos nós sabemos, existe o advogado, que é responsável por uma parte, que é a parte privada, o Estado representado pelo Ministério Público e a Justiça, que é representada neste caso pelo senhor e pelos desembargadores, que tem que guardar distância. E o senhor não guardou distância, por isso a caracterização de conluio que o senhor estabeleceu em nome do Estado para perseguir e obter vantagens políticas, como aparece nos áudios, nos registros que foram divulgados pelo site que ora tem demonstrado essas questões. E por fim, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor passou 2 dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral e da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a mídia training. Quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? Vossa Excelência autoriza o Telegram a fornecer o conteúdo de vossas mensagens? Na verdade, eu tinha o péssimo costume de comprar esses aparelhos celulares mais baratos, com memória de 16 mega, gigabyte, não sei. Enfim, e constantemente eu tinha que trocar esses aparelhos. Tá? Eu não guardava isso, até porque eu não entendia que essas mensagens eram relevantes. No caso do Telegram, que eu já falei, essas mensagens não existem mais. Eu saí do aplicativo, o hacker tentou roubar, ele entrou lá, ele entrou no meu Telegram. Se houvesse alguma coisa, se ele tivesse recuperado alguma coisa, especialmente alguma coisa ilícita, eu tenho certeza que ele já teria divulgado. O ministro Moro falou que já apagou a memória do celular dele. Tudo bem, concordei, ele apagou, destruiu o celular, não importa, isso não interessa. Mas nos servidores do Telegram, que fica na Rússia, eles ficam com as mensagens arquivadas de todo cidadão que participa do Telegram. Eu não quero o celular do ministro Moro, eu quero o conteúdo das mensagens arquivadas no Telegram na Rússia. Se ele fez ou não fez o media training, né, o fato é que ele trouxe aqui 3 ou 4 mantras e tem repetido esses 3 ou 4 mantras. Não que eu desconfie da palavra de Vossa Excelência, mas da mesma forma que o Vossa Excelência citou aí depoimentos de juristas, advogados, que dizem que não enxergam na exposição dos fatos divulgados até agora, um conluio entre o juiz e a parte interessada, a autora da ação, há muitos outros juristas, advogados, que dizem exatamente o contrário, que acho que a sua atuação está comprometida. Eu não quero tomar partido, não quero sinceramente tomar partido e nem jamais defenderei que se ponha fim à Lava Jato. O que eu penso é o seguinte, a justiça ela tem que ser imparcial. Eu dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da 13ª Vara de Curitiba. A Operação Lava Jato continua e ninguém sabe o nome do juiz da 13ª Vara em Curitiba. Isso é mais do que prova de que a postura ao longo do seu posicionamento lá, era uma postura de sensacionalismo, que Vossa Excelência repetiu já várias vezes, era uma postura de querer aparecer, era uma postura de querer, enfim, se colocar como um salvador da pátria.
né? Então, eu reconheço os méritos, acho que havia muita roubalheira na Petrobras, era uma coisa institucional mesmo, e a prova disso é a devolução dos recursos. Agora, daí um ministro, um juiz, se tornar, muito pouco tempo depois, ministro de um presidente da República, que adota essas teses, né, como a salvação da pátria, me perdoe, isso atenta contra o que eu acho razoável. O Brasil precisa de combate à corrupção, definitivamente, mas esse não é a solução do problema. A solução do problema é a gente enfrentar a desigualdade, os poderosos, e que muitas vezes se ancoram nesse discurso de combate à corrupção. Perdoe, presidente, se me extrapolei. Se ele fez ou não fez o media training, né, o fato é que ele trouxe aqui 3 ou 4 mantras e tem repetido esses 3 ou 4 mantras. Não que eu desconfie da palavra de Vossa Excelência, mas da mesma forma que o Vossa Excelência citou aí depoimentos de juristas, advogados, que dizem que não enxergam na exposição dos fatos divulgados até agora um conluio entre o juiz e a parte interessada, a autora da ação, há muitos outros juristas, advogados, que dizem exatamente o contrário. E acho que a sua atuação está comprometida. Eu não quero tomar partido. Não quero sinceramente tomar partido e nem jamais, né, defenderei que se ponha fim à Lava Jato. O que eu penso é o seguinte: a justiça ela tem que ser imparcial. Eu dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da 13ª Vara de Curitiba. A Operação Lava Jato continua e ninguém sabe o nome do juiz da 13ª Vara em Curitiba. Isso é mais do que prova de que a postura ao longo do seu posicionamento lá era uma postura de sensacionalismo, que Vossa Excelência repetiu já várias vezes, era uma postura de querer aparecer, era uma postura de querer, enfim, se colocar como um salvador da pátria, né? Então, eu reconheço os méritos, acho que havia muita roubalheira na Petrobras, era uma coisa institucional mesmo, e a prova disso é a devolução dos recursos. Agora, daí um ministro, um juiz, se tornar, muito pouco tempo depois, ministro de um presidente da República, que adota essas teses, né, como a salvação da pátria, me perdoe, isso atenta contra o que eu acho razoável. O Brasil precisa de combate à corrupção, definitivamente, mas esse não é a solução do problema. A solução do problema é a gente enfrentar a desigualdade, os poderosos, e que muitas vezes se ancoram nesse discurso de combate à corrupção. Perdoe, presidente, se me extrapolei.